Olá, pessoal. Mais uma vez estamos juntos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Circuitos Elétricos 1. A aula de hoje é consagrada às fontes independentes e às fontes dependentes. Vamos dividir esse assunto em duas partes. O videozinho de hoje, nós vamos falar única e exclusivamente das fontes independentes. Ok? Muito bem. Nós estamos no universo dos circuitos lineares. Nesse universo, nós vamos trabalhar com componentes ativos e componentes passivos. Os componentes ativos serão fontes de tensão e fontes de corrente. Já os componentes passivos são aqueles que dissipam energia, né, ou absorvem ou armazenam energia. Tá? O que dissipa energia, a gente vai trabalhar com resistor. O capacitor é um elemento que armazena energia elétrica. Ele armazena, então ele pode, de uma hora, armazenar essa energia e, de outro momento, fornecer essa energia ao circuito. Da mesma maneira, o indutor. O indutor é um elemento que armazena energia magnética. Então, tem um momento que ele carrega e tem um momento que ele descarrega. Significa que tem um momento que ele absorve energia, tem um momento que ele fornece energia. Tranquilo? Hoje, nós vamos pontuar as fontes independentes. Aqui você tem os símbolos da fonte de tensão e da fonte de corrente. Desse lado aqui, vocês estão vendo as grandezas mensuráveis de circuitos, que foi assunto exaustivamente tratado nos nossos bate-papos anteriores. Corrente, tensão, potência e energia. Ok? Muito bem. Vamos começar por fonte ideal ou independente de tensão. A fonte ideal é um componente ativo, né, que fornece energia ao circuito na forma de tensão. Vou colocar aqui. É um componente ativo que fornece energia aos outros elementos do circuito na forma de tensão. Tem um aviso aqui dizendo como importante, fonte ideal ou independente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o nome independente, porque a quantidade de energia, a tensão que essa fonte de tensão ideal vai oferecer ao circuito, ela independe da topologia do circuito. Então, a energia fornecida ao circuito independe da configuração do circuito. Olha que coisa interessante. Colocar aqui uma fonte de 10 volts que está alimentando um resistor R1. Então, a fonte no terminal desse resistor é R1. Se eu colocar essa nova configuração, a tensão ainda oferecida, fornecida pela fonte, continua sendo de 10 volts. Ok? Ok. Muito bem. Então, vamos lá. A fonte continua a fornecer seus 10 volts. Agora, se eu quiser, será que eu tenho a capacidade? Será que é possível, conhecendo como é que funciona uma fonte de tensão ideal ou independente, de postular, de formular o que é uma fonte ideal ou independente de corrente? Sim, eu sou capaz. Porque será um componente ativo que fornece energia ao circuito na forma de corrente e a quantidade de energia fornecida, a corrente especificada, independe da topologia do circuito. Olha que maravilha. Então vamos lá ver se eu consegui. É um componente ativo, fornece uma corrente ao circuito, que é totalmente independente da configuração do circuito. Estou dizendo, ó, se eu pegar aqui essa minha fonte aqui, vamos dizer que ela forneça 2 amperes, e que eu acople, que eu coloque em um circuito onde tem um resistor de 5 ohms. A tensão nos terminais desse circuito é 10 volts. Para satisfazer a lei de Kirchhoff de tensão, essa tensão de 10 volts
aparece nos terminais da fonte de corrente. Imagine agora que eu mudo essa resistência para uma resistência, um resistor de 10 ohms. A corrente continua a mesma. A fonte continua a oferecer uma corrente de 2 amperes, que, ao atravessar esse resistor de 10 ohms, provoca uma tensão nos seus terminais de 20 volts. Esse 20 volts vai aparecer nos terminais da fonte de tensão. Nos terminais da fonte de corrente, desculpa. A fonte de corrente continua a oferecer ao circuito aqueles 2 amperes. Né? Então vamos analisar um pouquinho, botar um binóculozinho para ver o que está acontecendo. Essa fonte de corrente, na realidade, é um circuito eletrônico. O que ele faz? Ele adequa, ele ajusta a tensão nos seus terminais em função da tensão de carga. Para quê? Para permitir sempre que a corrente seja constante. Ok? Então, vamos ler aqui para ver se a minha interpretação está correta. Uma fonte de corrente é um circuito eletrônico que fornece uma corrente constante ao circuito. Boa. Se a resistência de carga variar, a fonte se encarrega de aumentar ou diminuir sua tensão de saída, de modo a manter a mesma corrente percorrendo o circuito. Quer dizer, a tensão nos terminais da fonte é igual à tensão nos terminais da carga, independente do valor da carga. Muito bem. Então, eu posso escrever aqui quais são as características da fonte ideal de corrente. Corrente constante e a tensão nos seus terminais varia conforme a resistência de carga. Esse gráfico aqui é muito elucidativo. Eu tenho aqui uma corrente que é sempre constante e se eu estiver variando a carga, a tensão de carga está variando e essa variação na tensão de carga ela aparece nos terminais da fonte de corrente. Perfeito? Muito bem. Vou resumir, vou insistindo. Né? Eu acho que eu já entendi o que é uma fonte de corrente. É um componente ativo que fornece uma corrente especificada que independe da topologia do circuito. Não imagine aqui se eu botar uma corrente, se eu quero uma corrente de 2 amperes, independente da carga que eu tenha ou da tensão nos terminais da carga, a fonte de corrente vai me ofertar sempre 2 amperes. Né? Então, toda vez que eu desejar uma corrente constante, eu vou usar uma fonte de corrente independendo da tensão nos terminais da carga, se varia ou não, ou a própria carga, se muda ou não. Ok? Vamos dar um exemplo? Eu peguei um exemplo aqui de um carregador de baterias. Peguei uma bateria e vou carregar por meio de uma fonte de tensão e por meio de uma fonte de corrente. Vou analisar os dois resultados e ver se difere, se tem alguma vantagem de usar uma ou outra. Qual é a premissa desse modelo aí, desse exemplo que nós vamos fazer? Manter a quantidade de energia fornecida sempre constante. Para quê? Para que a bateria carregue num tempo esperado. Eu não quero que quando eu estiver me aproximando de carga plena, eu demore mais tempo do que quando eu estiver no meio, iniciando o processo. Ok? Então vamos lá. Eu peguei uma fonte de tensão de 12 volts, né? Coloquei nos terminais da bateria. Essa bateria tinha uma carga reminiscente de 2 volts, né? E então, a tensão da fonte é muito maior do que a tensão da bateria, né? Então, vai ter essa diferença de potencial, vai permitir a circular uma corrente, né? Essa corrente vai depositando cargas na bateria e vai fazer a tensão VBI crescer. Quando essa tensão VBI vai crescendo, ela vai se aproximando da tensão da fonte. Quanto mais próximo ela se aproxima, o que acontece? Diferença de potencial menor, corrente
menor. Então significa, tensão da bateria era baixa em relação à tensão da fonte. A corrente que está circulando vai carregando a bateria. Quanto mais essa bateria se carrega, menor fica a diferença de potencial entre a tensão da fonte e a tensão da bateria. Menor essa diferença de potencial, menor corrente, mais tempo eu vou levar para ir atingindo a carga plena. Correto? À medida que a bateria se carrega, a tensão em seus terminais sobe e com isso a corrente diminui. Muito bem. Entendido. Então vou agora trocar. Vou botar uma fonte de corrente. Botei uma fonte de corrente. Opa, a corrente que vai entrar aqui é constante, né? Então essa vem essa corrente. A tensão nos terminais da fonte é igual à tensão reminiscente na bateria. Né? Eu venho com a corrente, vou depositando carga, tensão da bateria vai crescendo. Quando a tensão da bateria cresce, o circuito, a fonte de corrente se ajusta de tal maneira que a tensão nos terminais da fonte de corrente é a mesma da bateria. Né? Então as duas vão crescendo proporcionalmente da mesma quantidade, né? E a corrente é sempre constante. Olha que coisa interessante. A tensão nos terminais da bateria vai crescendo igualmente, né? Ela continua a crescer até atingir os 12 volts, que é a carga plena. Enquanto isso, a corrente sempre é constante. Significa o quê? Que eu estou depositando cargas nas placas da bateria na mesma velocidade. Né? Significa que eu vou gastar menos tempo para carregar a bateria. Tranquilo? Entendido? Se vocês entenderam isso, eu tenho uma surpresa para vocês. Vou terminar esse nosso bate-papo agora. Né? Vou terminar esse nosso bate-papo agora, prometendo a vocês, né, que na próxima aula, no próximo videozinho nosso, nós vamos falar de fontes dependentes e terminar com chave de ouro esse início de curso, tá? Obrigado. Gostaria que vocês não deixassem a matéria acumular. Boa sorte e até a próxima.